Fala, torcedor tricolor, amigo São Paulino. Mais uma vitória do São Paulo ontem, emplacando uma sequência de 7 jogos invicto. E aí, a gente está dividindo a liderança do Campeonato Brasileiro com o Palmeiras. E é o nosso próximo adversário, o São Paulo, que pega o Palmeiras fora de casa, lá no Allianz Parque. Eu queria falar um pouquinho sobre esse jogo e queria falar também sobre a questão envolvendo a arbitragem. Tem uma pequena polêmica aí no jogo de ontem do Palmeiras contra o time do Fluminense. Eu queria deixar uma opinião sincera a respeito disso. Então vem comigo e bora falar do São Paulo. Antes de mais nada, antes de começar a falar sobre o tema aqui do vídeo, eu já queria pedir a você que ainda não é inscrito, já chega clicando aí embaixo no botão de se inscrever, que vai me ajudar a bater a meta de 200 inscritos. Você vai estar fortalecendo aqui o canal e ainda vai estar me incentivando a trazer sempre mais conteúdos aqui para vocês. O São Paulo, como eu já adiantei no começo do vídeo, venceu a partida de ontem jogando fora de casa. No Campeonato Brasileiro vem muito bem, com 3 vitórias e um empate, 10 pontos conquistados aí dos 12 pontos em disputa. Tá aí na vice-liderança do Campeonato Brasileiro, atrás apenas do Palmeiras na questão do saldo de gol. O Palmeiras tem um saldo de mais 7, São Paulo tem um saldo de mais 4 gols. E por isso São Paulo é vice, mas tem a mesma pontuação e os dois vão se enfrentar no final de semana, no domingo, pela semifinal do Campeonato Paulista. E tem uma coisa que está me incomodando bastante, que eu queria até deixar esse assunto de lado, mas não tem como falar desse jogo, falar desse confronto contra o Palmeiras na casa deles. Não é nem pelo fato de São Paulo jogar fora de casa, mas pelo fato de ser o Palmeiras o nosso adversário, que tem me deixado com um pouco mais de desconfiança a respeito do resultado da partida. Como todo mundo bem sabe, todo mundo vem acompanhando, nos últimos jogos, nos últimos confrontos diretos entre São Paulo e Palmeiras pelo Brasileiro, Copa do Brasil, Campeonato Paulista, a gente vê vários e vários erros de arbitragem favorecendo o nosso rival. O último lance polêmico assim que eu lembro, envolvendo São Paulo e Palmeiras, que realmente, de fato, não vou ser hipócrita aqui e mentir, que de fato prejudicou o Palmeiras, foi aquele lance lá do Caleri na Copa do Brasil 2023, se não estou enganado, ou foi 2022, que o Caleri estava impedido, mas o VAR, a arbitragem de vídeo, não conseguiu uma imagem que deixasse claro que o Caleri estava impedido, e aí validaram um gol irregular. Porém, se a gente for olhar o retrospecto dos últimos jogos, eu fiz até uma listinha aqui dos principais erros que podem ter sido cruciais no resultado da partida, que eu vou deixar aqui para vocês, claríssimo, para vocês entenderem do que é que eu estou falando. O São Paulo, jogando pelas quartas de finais do Campeonato Brasil, da Copa do Brasil, no ano em que a gente foi campeão, lá no Allianz Parque, a gente enfrentou a equipe do Palmeiras. Teve um gol anulado do Caleri, mal anulado, onde o juiz viu falta no defensor do Palmeiras. O Caleri nem estava junto do defensor do Palmeiras. Era um outro jogador do São Paulo que estava ali fazendo uma disputa de espaço. O Daronco, ridículo, apitou uma falta que não existiu. E graças a Deus, aquele lance não houve interferência direta no resultado da partida. O São Paulo venceu por 2-1 e a gente se classificou. Em 2024, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista, no dia 3 de março de 2024, a gente tem um jogo com mais polêmica ainda. Um pênalti naquela saída de bola do Rafael em cima do jogador do Palmeiras. O Rafael soca a bola primeiro e depois, consequentemente, no movimento ali, não tem como ele parar a gravidade e não acertar o jogador do Palmeiras. O Cardançan foi no VAR e enxergou que existia pênalti na jogada. Segunda vez que o São Paulo foi prejudicado contra a equipe do Palmeiras. Temos também, no mesmo lance, um pênalti em cima do Luciano, que não foi marcado, o juiz foi no VAR, mas não assinalou o pênalti. Por quê? Porque houve de fato uma carga ali nas costas do Luciano, houve um encontrão ali entre as pernas. Se fosse fora da área, seria falta. Se o Luciano tivesse continuado no chão, seria falta. Mas o juiz não assinalou o pênalti, porque Luciano se levantou e deu sequência na jogada, deu prosseguimento. E aí ele foi no VAR, viu o lance e acabou não assinalando o pênalti. Em 2 jogos, o São Paulo já foi prejudicado aí 3 vezes.
O São Paulo, nesse jogo do Paulistão de 2024, a partida terminou 1-1, mas talvez o pênalti fosse decisivo, ou a não marcação do pênalti polêmico do Rafael em cima do jogador do Palmeiras, naquela saída de bola, pudesse ter dado à partida um resultado diferente. No Paulistão do ano passado, vocês sabem muito bem o que foi que aconteceu. Aquele pênalti mandrake em cima do Vitor Roque. Depois a Federação Paulista fez um comunicado pedindo desculpas ao São Paulo, porque aquilo ali foi uma coisa absurda ter marcado um pênalti desse. E me lembra muito a jogada do pênalti de ontem do Palmeiras, onde o mesmo jogador, o Vitor Roque, se joga. Houve sim um contato, não vou ser hipócrita, mas se o juiz não marcasse aquele pênalti para mim, estaria aceitável, assim como também eu enxergo como polêmico, porque ele marcou, mas tanto ele marcando como não marcando, para mim seriam decisões aceitáveis. Cabe aí a discussão, eu não estou apitando jogo nenhum, nem estou defendendo, nem acusando ninguém. Só estou querendo que o futebol seja justo com o meu São Paulo e com as outras equipes. Aí o juiz marcou aquele pênalti ontem em cima do Vitor Roque. O resultado do jogo foi 2-1 para o Palmeiras em cima do Fluminense. Mas continuando a falar aqui do São Paulo, depois, no Brasileirão do ano passado, também, no mesmo ano, a gente teve aquele sacode. O São Paulo tomou de 3-2 em cima do. Tomou de 3-2 a virada para o Palmeiras, jogando no Morumbi. E aí me vem aquela questão: até quando o São Paulo vai virar refém dos resultados que há interferência direta da arbitragem? O São Paulo foi prejudicado durante vários jogos ao longo dos anos. Isso porque eu fiz só um recorte de 2023 até aqui, jogando somente contra a equipe do Palmeiras. E o que me deixa preocupado com esse jogo não é a qualidade do adversário, não é a eficiência dos caras que estão lá do outro lado que vão jogar contra o São Paulo. É a arbitragem que pode interferir, pode assinalar um pênalti num jogo ridículo. No Campeonato Brasileiro mesmo do ano passado, o jogo válido pelo segundo turno, o São Paulo teve lances ali absurdos. O pênalti em cima do Tapia, que o Alan escorrega e faz aquele pênalti que o juiz não marcou. Cara, isso para mim uma coisa que interfere diretamente no resultado, sem falar nas expulsões, possíveis lances de expulsões ao longo do jogo que aconteceram, que eu nem vou colocar isso aqui, porque são várias coisas, vários lances que daria um filme aqui se eu fosse começar a falar. Mas eu trouxe aqui só os principais para vocês terem ciência de qual é o meu medo para essa semifinal do Campeonato Paulista. Não é jogar fora de casa contra o Palmeiras, é jogar fora de casa contra o Palmeiras e a equipe de arbitragem, que pode ter interferência direta no resultado. Você acha que se fosse um lance contra o São Paulo, um lance a favor do São Paulo, semelhante ao que aconteceu com o Vitor Roque, eles iriam assinalar pênalti? Iria ter a convicção que tiveram de marcar aquela infração, aquela penalidade? Eu tenho certeza que não. São Paulo é um dos clubes mais prejudicados nos últimos anos, um dos clubes que mais sofre com polêmicas envolvendo a arbitragem quando joga contra a equipe do Palmeiras. E domingo, eu só quero que o São Paulo tenha um futebol justo, que a arbitragem seja justa e que a gente saia de lá com um resultado incontestável referente à arbitragem. A gente pode até perder o jogo, ser goleado, desde que a arbitragem não interfira no resultado. E é isso que eu quero para esse jogo, para essa semifinal, porque a gente sabe que não vai ser fácil. A gente tem um elenco limitado, o Palmeiras tem mais qualidade técnica, mas só isso não vai ser suficiente para tirar a gente da final do Campeonato Paulista. A gente vai jogar contra o Palmeiras. Espero que esses caras entrem lá com vontade, façam um jogo com a vontade de quem quer ser campeão. E que o árbitro, seja lá quem for, ainda não tenho essa informação para trazer para vocês, seja lá quem for, entre e faça uma partida segura, sem polêmica, e que o resultado seja aquilo que tem que ser, sem interferência nenhuma da arbitragem. Queria chegar aqui hoje, tá falando somente da vitória de ontem, falando que São Paulo não fez uma partida brilhante, mas que venceu. E hoje ainda saiu na mídia que alguns comentaristas dizendo que não houve pênalti em cima do Tapia. Se não me engano, foi o Tapia. Eu não assisti o jogo completo ontem, peguei quando o São Paulo já estava vencendo por 1-0. E assim, ainda tem comentaristas dizendo que não houve o pênalti em cima do jogador do São Paulo, do goleiro do Curitiba, em cima do jogador do São Paulo.
Sendo que ele, beleza, ele acerta a bola primeiro, mas logo na sequência, ele larga o braço para cima do jogador do São Paulo. Isso fora da área, se fosse qualquer outro jogador, seria falta. Porque o goleiro não tem que estar submisso às mesmas regras. Porque uma falta fora da área e uma falta dentro da área do goleiro não podem seguir o mesmo critério. Era sobre isso que eu queria estar falando aqui, sobre a vitória, sobre como é importante. Mas infelizmente tem coisas muito maiores que me preocupam e a arbitragem é uma delas. E eu espero que a gente, nesse próximo jogo contra a equipe do Palmeiras, a gente não sai de lá frustrado por questões de arbitragem, porque ano passado tiraram a gente da final, interferência direta no resultado. O jogo foi 1-0 com aquele gol do Vitor Roque, do Rafael Veiga, naquele pênalti mandrake do Vitor Roque. E no Campeonato Brasileiro a gente viu também que o São Paulo não conseguiu segurar o Palmeiras, tomou 3 gols, mas assim, a arbitragem também teve interferência direta e a gente precisa fazer essa pressão também, precisa tentar fazer com que os bastidores de São Paulo se movimentem para que a gente ganhe força, para que a gente ganhe voz e a arbitragem não se intimide, porque do outro lado tem o Palmeiras, do Abel Ferreira reclamão, aquele chupetinha que reclama de tudo, quando é pro time dele sempre é falta e sempre favorecendo o Palmeiras, quando é contra os adversários é lance normal. Como ele mesmo disse no jogo do São Paulo contra o Palmeiras, pelo Brasileirão, aquele pênalti incontestável em cima do Tapia, que ele disse que o jogador escorregou, foi um lance normal de jogo. Beleza, ele tem a opinião dele, só que o futebol tem critérios, tem regras, e essas regras, esses critérios precisam ser seguidos, independente de qual seja o clube. São Paulo foi garfado, não foi a primeira vez, não vai ser a última, e eu espero que domingo a gente possa passar ileso de polêmicas envolvendo a arbitragem. É isso aí, torcedor tricolor. Esse foi o vídeo de hoje. Um vídeo um pouco mais sério aqui, porque é uma coisa que me preocupa, esse confronto contra a equipe do Palmeiras. Mas estou muito feliz com a vitória, com essa disputa aí pela liderança no Campeonato Brasileiro. E bora ver o que é que vai sair dessa partida, das polêmicas da arbitragem, se vão acontecer ou não. Eu acho muito difícil que não haja polêmicas, até porque o histórico do confronto, se você pegar a maioria dos jogos, Palmeiras e São Paulo, raramente não tem um lance ali com uma interpretação contestável, ou um lance polêmico que deveria ter sido assinalado e não foi, ou um lance que não foi nada e foi assinalado. E é isso aí. Valeu, torcedor tricolor. Esse foi o vídeo de hoje. Espero vocês até o próximo vídeo. Se você ainda não é inscrito, não esquece de se inscrever e deixar o teu gostei, tá bom? Bora lá e até o próximo vídeo, torcedor tricolor.